Ah, meu Deus. É a Agora mesma vai ter que coisa. ir. Ah, não é possível. Que esquisito isso. Que estranho. Muito esquisito isso. Eu andei dando aqui uma pesquisadinha, não faço ideia do que possa ser. Olha, É. qualquer Hum, coisa também, Lu, eu posso ficar de podcast aqui. A gente é. vai conversando e aí aparece Ah, a minha vozinha e o teu ah, rosto, né? pode ser. Pode ser. Mas aí depois a gente vai. Depois nós vamos fazer a revanche no YouTube. Isso, a gente faz uma revanche depois no YouTube. E hoje fica aqui de Tina Podcast, convidada de É. Super Lu para um debate. A convidada misteriosa. É, Mysterious, Mysterious, para dar um ar de. É. Então vamos assim mesmo. Vamos Agora ver, que o vamos do pessoal jeito está que dá, né, entrando, Lu? Fazer o quê? vamos. Então vamos. Bom, gente, então eu vou apresentar a Martina. A gente se conheceu num curso muito interessante sobre design de estampas. Essa é mais a área da Martina, totalmente mais a área da Martina, não é a minha. A minha área é mais o design de joias. E foi um curso interessante também por conta da questão do desenho, né, ilustração, e, e a gente resolveu hoje fazer uma live juntas para falar da importância do desenho manual, né, do seu traço, né, do seu desenho pessoal no trabalho, né, tanto no dela quanto no meu, porque a gente tem visto por aí pipocar algumas coisas meio que desvalorizando, né, o desenho manual ou passando a informação errada de que o desenho manual não é muito importante para você desenvolver o seu trabalho, né? E a gente, e a gente sabe que isso é uma coisa muito ilusória, né? Assim, é passar uma ideia que não corresponde, né, à realidade do dia a dia de quem trabalha com isso, né? A gente sabe que tem muito estudo, tem muita relação, tem muita noite virada para você chegar no objetivo que você quer, né? Na realização do que você tem que desenvolver. Então, a gente resolveu fazer essa live hoje, falar um pouco sobre isso. E aí eu queria também ouvir um pouco, né, da experiência da Martina também, que tem um trabalho super bonito de ilustração, com aquarela, com muitos materiais e tem um traço muito, muito pessoal, né, no design de estampas. E eu acho que a gente busca isso também no design de joias, né, ter um diferencial, ter Sim, sim. um, um, um identificador, né, de que você tem aquele seu estilo, e eu acho que é isso que as pessoas estão buscando hoje, uma coisa menos massificada e mais Uhum, personalizada, né? uhum. Então, Martina, fala aí alguma coisa para a gente. Tina Podcast hoje, então. Vai lá. Então, Lu, esse assunto ele abre uma série de lacunas, né? Uma série de reflexões. Esse tema é muito rico e, se nós quiséssemos, eu acredito que a gente poderia ficar aqui a semana inteira falando e Com ainda não certeza. esgotaríamos, né? Porque é muita coisa que faz pensar mesmo. O que que eu É, vejo sobre isso tudo, assim? O que que eu interpreto disso tudo? Eu entendo que as pessoas que dizem que oferecem cursos, enfim, que as pessoas que dizem, não precisa saber desenhar para fazer o meu curso e tal, querem dizer no sentido que existem outras ferramentas
para se construir Aham. uma estampa, para se desenvolver um projeto, né? Para se fazer um design de superfície. Mas isso Uhum. abre uma brecha muito perigosa para entendimentos muito dúbios e que não Uhum. correspondem à realidade de mercado, que pessoas que já estão há mais tempo aí na luta, como nós e tantos outros, vivenciamos todos os dias. É uma realidade muito mais dura do que essa ilusão, muitas vezes, que é propiciada, que é oferecida por aí. O que que eu penso Aham. sobre isso? Nós não podemos colocar no mesmo balaio de gato, digamos assim, as pessoas que não sabem absolutamente nada de desenho, não sabem nem segurar um lápis, não sabem nem comprar um papel, ou manusear uma aquarela, enfim, não sabem nada, nada, nada de desenho, com, nesse mesmo balaio, a gente não pode misturar as pessoas que, por exemplo, são designers gráficos, por exemplo, já conhecem os programas de edição, já tem uma Aham. familiaridade com uma edição de foto, com uma criação de um layout, seja para uma revista, para um banner, para um outdoor, a gente não pode colocar toda essa gente no mesmo balaio, sabe? Porque essa bagagem, essa construção enquanto designer gráfico já é muito substanciosa já para a criação de algo mais depois. E não deixa de ser também um desenho. Só que não é É. aquele desenho manual, né, Lu? Não é aquele desenho Aham. realmente detalhado, manual e tudo mais. Eu acho muito Aham. perigoso quando a gente afirma que existem muitos atalhos, porque a gente acaba perdendo a riqueza dessa jornada, dessa descoberta de quem nós somos como criativos, dessa descoberta de quais materiais que de fato nos fazem vibrar, quais os materiais e ferramentas que a gente detesta, que a gente não quer levar adiante. E dentro Uhum. disso tudo, a própria construção da nossa autoralidade. Como Claro. designers, né, como criativos, como ilustradores, enfim, dentro da área criativa, a gente não vai só viver de peças autorais, de criações autorais. Quem dera se pudéssemos, né, desenvolver É. apenas desenhos conforme o nosso coração diz, a nossa própria inspiração, nossa própria bagagem, enfim, nossos próprios repertórios. Mas a gente sabe que, tratando-se de mercado, a gente precisa estar aliado com o que está vendendo, com o que as pessoas desejam, com o Claro. que as pessoas querem adquirir e uma série de outras coisas nesse sentido. Então, Claro. aliar isso tudo de uma forma muito frágil dentro dessa frase, olha, vem comigo porque não precisa saber desenhar, nananã, abre espaço para tanto aquele profissional que já tem boas noções gráficas da coisa se interessar pelo curso, quanto aquele profissional que às vezes está numa transição de carreira, se simplesmente é encantado pelo ramo do design de superfície, da estamparia, da ilustração, mas ainda não tem consolidado um caminho de construção, de jornada. Então, acaba atraindo a muitos tipos e muitos perfis diferentes de profissionais que, como assim todo mundo ali não sabe desenhar, né? E o que que É. acontece? O muito leigo, que não sabe mesmo, vai olhar para naquela mesma turma, naquele mesmo curso, enfim, seja num curso ou seja no mercado de trabalho, vai olhar aquela pessoa que tem um conhecimento já de material ou de programa mesmo, Photoshop, um Illustrator, e vai pensar, poxa, mas ele não sabe desenhar, mas olha só as estampas que ele cria, olha só os trabalhos que ele desenvolve. Eu não sei desenhar e não sei nem ligar o computador. Então a gente precisa cuidar muito, É. porque a gente acaba gerando uma expectativa num coração que já está meio desesperançado, que está tentando se encontrar num momento muito delicado, sobretudo esse agora, É. um momento de pandemia, de recursos financeiros escassos, onde as pessoas estão perdidas, estão muitas desempregadas, estão muitas assim tentando se encontrar, tentando encontrar uma outra forma de monetizar as suas habilidades, as suas skills, então tentando buscar, inclusive no mercado criativo, dentro do design, da ilustração, alguma forma extra de conseguir um dinheirinho e tudo mais, as pessoas entram nessa maré de informação e se sentem muito mal, porque não conseguem entender, mas poxa, mas não precisava saber desenhar. Aí eu estou aqui e continuo Aham. sem saber nada. Aí eu invisto o que eu
E É, continua aí sem saber nada, né, fica um Lu? pouco frustrada depois, né? Fica um Super, pouco. super. E Aham, se a gente for pegar, por exemplo, a Luciana lá, que começou a desenhar quando adolescente, criança adolescente, né? Olha uhum, só quantos anos que tu estás te dedicando a isso, né? É muito tempo, é muito estudo, é muito carinho envolvido, é muito desejo em fazer parte de algo maior e de entender também qual é a tua função nisso tudo. Da mesma forma, eu, que desde há muito tempo já trabalho, estudo e venho pensando isso tudo, se a gente coloca tudo no mesmo balaio de gato também, ah, embora haja assim espaço para todos que queiram ser criativos, trabalhar no mercado e tudo mais, eu colocaria uma vírgula. Há espaço para todos que estejam qualificados, né? Tu não aham, precisa saber tudo, mas tu precisa ter vontade de aprender. E se as claro. duas ferramentas que tu tens te fazem executar bons trabalhos, tu não precisa necessariamente desenhar manualmente. Se tu sabe desenhar no computador, se tu consegue representar uma ideia, eu acho que é esse o principal fio da meada. O designer precisa É, representar uma ideia. E isso é através do desenho. Como que tu vai desenvolver um conceito se não for através de um traço? Não precisa ser a encarnação do Rembrandt, do Picasso, do Monet, mas desenvolve algum modo, por mais coloquial que seja, de mostrar quem tu és e o que tu deseja passar com aquele conceito, o que tu deseja produzir, qual é a ideia que tu está desejando passar, né, Lu? E se a gente é, não passa essa noção importante para os alunos, para os interessados, enfim, acaba gerando uma falsa ilusão de que, eu não preciso saber desenhar porque o computador vai fazer por mim. Mas o computador só vai fazer aquilo que ele for mandado fazer. E se tu não souber claro. as diretrizes mínimas do que fazer naquele programa, a reprodução da tua ideia sair tal e qual tu deseja, não vai ter jeito. Tu pode ter a melhor ferramenta, tu pode ter os melhores programas, a melhor máquina. Se a cabeça pensante atrás da tela não conduzir esse projeto É, e não articular formas de representar a ideia de modo coeso, que a equipe criativa compreenda e que aham, tudo flua, não vai adiantar de nada, né, Lu? exatamente, não adianta nada. Tem uma história interessante que eu acho que retrata bem isso, que eu vi há muito tempo atrás, era uma pessoa, acho que era uma história até assim na China, no outro lugar, assim, era uma pessoa que esculpia no, coisas lindas e esculpia no sabonete, né? Sim. E aí a pessoa que viu a outra esculpindo falou assim, nossa, olha como ela esculpe bem, não sei o que, com esse canivete. E aí a pessoa Uhum. quis comprar o canivete da outra Uhum. porque achou que aquele canivete é que está esculpindo isso, então deve ser um canivete maravilhoso. Mas, na verdade, assim, é a mão da pessoa, né? Assim, não é o canivete, né? Então, assim, o computador, ou enfim, qualquer material é uma ferramenta, né? O que está por trás, né? É o que tem que ser construído, né? E essa construção demora, assim, não é uma coisa do dia para a noite, né? Assim, não é você fazer, vamos dizer, 3 meses de curso, fazer um módulo básico e se considerar satisfeita, porque na verdade a gente aprende a vida inteira, a gente aprende até hoje. Sim, até. É, é, milhões de coisas, né? Tem inclusive minerais, pedras sendo descobertas agora que não existiam, que se encontra hoje, né? Coisas novas. Então, assim, tem coisa nova todo dia, né? Sim, com Então, eu certeza. acho que isso faz parte do processo, né? De você tá atento a tudo em volta de você, né? Tudo Com influencia, certeza. né? Com Tudo certeza. influencia, né? E o saber fazer, ele te dá autonomia. Porque se tu, por exemplo, trabalha com ilustração e com design de superfície, e tu te vê muito dependente de banco de imagens, por exemplo, né? De bancos de vetores Uhum. prontos, de desenhos prontos para elaboração das tuas estampas,
Não que não Aham. possa ser realizado trabalhos bonitos. Claro que pode, pode, é possível. Tem várias pessoas que trabalham desse jeito. Só que não há nada que seja único, nada que seja com o teu próprio DNA. É um banco de imagens completamente impessoal, onde qualquer pessoa com acesso ao login, a senha daquele banco, vai ter acesso às mesmas imagens que tu, e, portanto, os Aham. trabalhos serão muito parecidos, né? Tendo autonomia Aham. de desenho, tu vai poder criar as coisas sem estar tão engessado e dependente de outros, no sentido de criações que não são tuas, que às vezes tu precisa fazer encaixar ali e não tem nada a ver. Aí tu tem que ficar mudando isso e aquilo outro, mas poxa, se tu soubesse desenvolver, criar uma história tua ali, Claro. um desenho, um elemento teu, te pouparia bastante É, tempo, né? Claro que claro. É. a gente pode, né, super, né, Lu, unir forças. Eu sou muito adepta disso, de unir forças. Por exemplo, para trabalhos realistas, é muito Aham. difícil que eu pegue algum trabalho realista, porque, em primeiro lugar, eu não gosto de desenho realista. Eu, desenhar o desenho, acho lindo o jeito que Aham. eu tô vendo, amo. Mas a Aham. Martina não Aham. se enxerga ali. E segundo, Aham. porque eu já passei tanto tempo para ter o meu próprio traço, para ter o meu próprio estilo, precisei tanto estudo e ainda estudo muito para chegar nisso. Então, a Aham. fotografia já reproduz tão bem a realidade. Por que que a Martina tem que reproduzir também, né? E quando isso É. acontece, eu entro em contato com artistas que eu conheço, com amigos, com colegas de profissão, e eu, gentilmente, de prontidão, eu passo o cliente para a pessoa, porque eu acho que é isso aí. Se tem um perfil que vai Claro. atender melhor ao cliente, né? E eu conheço alguém que É. desenvolve dentro daquele, por que que eu vou simplesmente guardar para mim e não tocar adiante? Não. Mas assim, ter esse discernimento de que tudo que a gente deseja, a gente pode aprender, aprimorar, desenvolver. E caso por algum motivo tu não tenha interesse em dar uma super estudada sobre isso, do ponto de vista, eu vou agora ficar expert em desenho realista, se não é a minha praia, passa para alguém que Aham. queira, né? Passa para alguém Claro. que sabe, mas não ludibria as pessoas, sabe? Não deixa entender que um leigo da noite para o dia vai começar a desenhar coisas belíssimas e super realistas do além, porque, cara, isso não vai acontecer, né? Tipo aquele É. exemplo que tu me passaste esses dias, daquele curso de joias, daquele Sim. programa Rinoceros, né? Eu acho que era do curso. Sim. Pensa comigo. Me corrija se eu estiver errada, tá, Lu? Porque de joias não entendo praticamente nada. Esse programa é um programa 3D para desenho de joias, certo? É. Isso mesmo. Então pensa, quais são os, tipo assim, os fundamentos de um programa 3D? Para a gente conseguir entender como funciona lá no Tá com 3D. problema. Tá com problema no Instagram, só tá aparecendo a minha imagem. A gente já tentou várias vezes. Tá. É isso, gente. Por isso que eu tô de É. podcast aqui, viu? A gente É. tentou inúmeras vezes. Aí eu tô aqui de Aham. Tina Podcast hoje. É. Então, eu não queria te interromper, mas Não, o que não, que fala. acontece? Esse programa, primeiro você vê as três vistas da peça e a peça em perspectiva. Interessante, só aí você já ter noções de desenho, principalmente de desenho técnico, para você entender as três vistas da peça, né? O posicionamento delas, todas essas questões, a cotagem das peças, tudo isso Entendi. é desenho técnico. Então, assim, uma base de desenho técnico seria bom, Para né? entender o Para que está rolando ali, né, Lu? Para entender o entender. que está acontecendo. Exatamente. Porque o que que acontece, gente? Como que eu vou partir para o Photoshop e achar que no Photoshop eu vou desenhar milagrosamente bem se eu não tenho noção nenhuma do desenho manual, no papel, com lápis e caneta e papel, enfim? Não tem como, né? Então a gente precisa ter É. essa noção das coisas, assim. Claro que se a pessoa for um designer gráfico, e trabalhar com layout, com editoração de revistas, com criação de identidade visual, né? Enfim, outros tipos de projetos gráficos,
é possível que o próprio programa já te ajude, mas vai ser muito mais fácil se tiver um olhar mais manual sobre a coisa, né? É muito importante, É, nos dá muita autonomia de projeto, nossa, até numa própria reunião, sabe? Até hoje mesmo tive uma reunião e nesses tempos de pandemia, tudo online, é, tudo na base de Skype, WhatsApp, o que for, né? A plataforma que for. aham, aham, Eu fiquei pensando como seria difícil reproduzir para a pessoa ali na hora, rapidinho, algumas ideias iniciais da coleção de estampas que nós estamos elaborando em conjunto, se eu não tivesse essa destreza básica que seja do papel e do uhum, lápis. De pegar e, olha, claro, pensei em fazer assim, aí depois a gente constrói assim, aí já cria uma história, uma narrativa criativa para a próxima história, para a próxima estampa. O que que tu acha? Tatatã, tatatã. E aí já peguei a minha aquarela, Lu, já misturei na hora ali uns tons dentro dos azuis que ela queria. Já mostrei, o que que tu acha desse tom? A gente pode pegar esse guache também. Sabe, um negócio mais gestual e prático. Se eu não tivesse acesso a isso, seria muito mais difícil. Na verdade, esse projeto é, em si eu já não poderia nem pegar, né? Porque exigiria realmente um conhecimento que eu não teria como, né, desenvolver. E nossa, eu vejo pelos meus alunos, assim, que chegam para mentorias, enfim, com várias dúvidas, eles se sentem muito frustrados, Lu, porque eles enxergam nos tutoriais esse bando de dica gratuita como se fosse a certificação da sua qualificação. E eu acho muito importante passar dicas, compartilhar conteúdos, eu acho que a internet está aí fazendo esse serviço muito bem. Eu sou muito adepta à democratização do conhecimento, então tudo que eu posso também ajudo, compartilho e tal, mas tem coisas que a gente precisa filtrar. Nem tudo que a gente vê em tudo quanto é rede social, em tudo quanto é mídia, é, serve pra é, gente, né, Lu? verdade, verdade. Inclusive as próprias referências, né? Que chega uma hora que a gente tem referência de tudo que é lado, de tudo que é coisa, Sim. de internet, de livro, assim, tem uma hora que você tem que filtrar mesmo, né? E focar no que você tá querendo desenvolver, né? Porque senão você não Não, para de ver referência, você não para de ver coisa. senão tu vê muita coisa linda, maravilhosa, mas e o teu processo, né? Quando é que tu É, vai parar de assistir aos processos alheios e vai começar a construir o teu próprio? Porque é importante é, também a gente ter esse balizamento, né? Continuar sempre aprendendo, progredindo, descobrindo coisas novas, artistas novos, inspirações novas, mas aplicando isso também, essas teorias todas ao nosso contexto, né? Vendo o que que é, funciona para a gente, o que que não funciona para a gente, o que que dá certo, o que que não dá certo, porque senão a gente acaba virando uma biblioteca teórica e pouco prática. é. E eu tenho visto, assim, muitas pessoas chegam até mim e me questionam, mas eu queria saber desenhar que nem a fulana. E aí Aham, eu sempre indago, mas por que que tu deseja desenhar como ela? Por que que tu não quer desenhar como tu, né? Te descobre, permite entender o que que te faz mais claro. sentido dentro do teu processo criativo e descobre qual que é o teu próprio processo autoral de criação. Por que que de repente, ao invés de tentar reproduzir um outro artista, tu não tenta propor o teu olhar artístico, né? A tua visão de mundo, o teu modo de criação. E eu sinto É, assim que existe muita insegurança, Lu, sabe? É muita aham, insegurança. E é. Porque esse trabalho é um trabalho todo de reflexão, né? De autoconhecimento, né? De você buscar também dentro de você, né? E isso é, sim, é uma coisa assim que leva tempo e a pessoa tem que estar disposta também a fazer, né? A fazer sim, 10 com vezes, 20 certeza. vezes, né? 30 vezes, fazer de novo, tentar de novo, experimentar. É um tempo aí de trabalho e de experimentação mesmo, né? Com certeza. E não é do dia para a noite que a gente descobre que a gente consegue
descobrir, né, de fato, qual é o nosso processo, qual é né, a nossa própria autoralidade. Nossa, eu estou em constante descoberta. Eu acredito que até hoje, assim, se eu fosse pensar de fato, não estou consolidada ainda no sentido de ter um estilo, porque eu tenho muitas Aham. coisas que eu gosto, né? Claro, já tenho alguns indícios de traço, de cores, já tem materiais que eu gosto mais em detrimento de outros e tudo mais, mas estou sempre evoluindo e buscando e criando. E eu vejo no teu trabalho lindíssimo que tu também tem sempre um olhar bastante plural, tá sempre indo atrás de uma Obrigada. de tudo. Só que a gente coloca a mão na massa, né, Lu? E aí eu fico pensando, se tudo tá bom, se qualquer coisa dá certo, se tudo tá legal, isso desqualifica as pessoas que estão estudando de verdade. E quando eu digo estudando de verdade, eu não falo daquele sistema acadêmico elitista de faculdade, Aham. de pós-graduação. Eu digo estudando, praticando, encontrando em livros, em revistas, em conversas com profissionais que tenham um viés de entendimento parecido com o teu, que tu admira, buscando sugestões, vendo tutoriais, mas assim, sabendo filtrar disso tudo e aprendendo, estudando. A gente não precisa, quando eu falo em estudo, eu não digo que tenha que ser necessariamente o viés acadêmico da coisa, mas Não, claro. precisa existir estudo, né, Lu? Precisa Aham. existir estudo. O teu esboço, o teu traço, a tua ideia. Se tu não queres saber do desenho manual, mas se tu tens aptidões já para os softwares gráficos, trabalha ali, organiza novas formas de pensar criativo, descobre novas ferramentas dentro desses programas, tenta chegar a um resultado por um caminho diferente, que propicia esse entendimento mais holístico do saber criativo. Não fica tão engessado dentro daquilo que tu já viu e só quer reproduzir, 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 porque a gente acaba se perdendo nesse caminho, né, Lu? Eu acho isso muito É, triste, eu acho muito pobre para um criativo em geral contentar-se com o que já sabe e não querer aprender além. Eu não consigo entender quando eu é. escuto, por exemplo, mas eu não sei desenhar, e tá, 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 tá. Ok, tu não pode aprender? Tu não deseja aprender? Mas eu já consigo me virar bem dentro do que eu sei. Ok, legal, bacana, você consegue executar suas tarefas desse modo, mas para mim, eu te confesso, eu tenho uma dificuldade de entender por que que a gente não pode ir além, sabe? Por que que eu não Aham. posso melhorar aquilo que eu já sei? Por que que eu não posso buscar uma excelência naquilo que eu já sou boa, né? Porque eu sou muito nesse sentido, assim, de ao invés de ficar olhando só para aquilo que eu não sei, como, não, nunca vou fazer, não sei, isso é difícil, isso é complicado, vendo um monte de dificuldades, de desafios, eu vejo aquilo como possibilidades, né? De estar Aham. aprimorando, de estar melhorando, de estar evoluindo. Então, eu confesso, assim, que é um pouco frustrante para mim, assim, entender como que tem pessoas que se contentem com não saber e passam a vida vivendo só de banco de imagens ou de Aham. equações prontas. Isso também já abre um leque gigantesco para um problema de pegar coisas sem autorização, de achar Verdade. que está na internet é terra sem lei, É, né? isso acontece muito também no nosso ramo, assim, de De cópias. joias. É, Sério? Conta um acontece. pouquinho pra gente como é que funciona na tua experiência isso aí. Porque eu tô achando assim gritante, menina. Olha, isso é uma coisa, primeiro, muito antiga, né, no ramo de joias. Assim, quando eu Uhum. comecei, as empresas, naquela época, gostavam muito de copiar as coisas italianas. Então, Aham. as revistas italianas de joias aqui eram igual mato, porque você cortava da revista e copiava direto ou mudava uma coisinha e copiava. Enfim, Uhum. hoje em dia isso ainda acontece, primeiro porque existe um mercado também que gosta, por exemplo, eu quero um anel da Cartier, mais o anel da Cartier, Sim.
é caríssimo, mas se eu fizer o anel da Cartier aqui, vai ficar mais barato. Então, assim, Uhum. tem gente que copia escancaradamente coisas de fora, né? E tem pessoas que até modificam alguma coisa, mas de uma certa maneira se inspiram em peças já assim, famosas no mercado, né? Isso acontece Uhum. muito. E Uhum. também tem casos de pessoas que esse é até um caso bem conhecido, por exemplo, de cópia do Antônio Bernardo. Isso aqui Uhum. foi uma coisa assim muito Bem séria e tal. divulgado, né? Eu cheguei a estar dentro de uma feira de joias aqui no Rio e isso aqui muitos anos, mas assim e chegar realmente a polícia e apreender as Nossa. peças e porque ele entrou com uma denúncia, né? Então assim Uhum. é o tipo da coisa assim, sabe, não dá para trabalhar desse jeito, entendeu? Uhum. É uma coisa também que, se você pensar bem, é uma coisa que só desvaloriza o Uhum. designer, né, de joias, porque é aquela coisa, por que que você não tem um designer de joias que faz uma coisa exclusiva sua, né? Por que que Uhum. você prefere copiar o outro, porque o outro é o que vende, né, e é o que todo mundo quer, vamos dizer É o assim, que né? decide. Entre aspas, né? Uhum. Mas, assim, isso foi uma coisa que aconteceu bastante e eu acho muito ruim que isso ainda aconteça, né? Porque eu acho que todo Uhum. mundo tem capacidade, todo mundo tem competência. Claro. Você vê, você vê marcas aqui no Brasil, assim, com coisas maravilhosas e design muito bonito, né? Então, assim, não tem porquê, né? Eu acho que essa coisa de copiar de fora ou copiar daqui não dá, né? Uhum. E então isso acontece, assim, já milhões de casos, né? Então, tanto que o ideal é a pessoa realmente fazer o registro, né, do seu desenho e tal, para não ter esse problema. Mas eu acho assim, em termos de responsabilidade, eu acho que ninguém deve trabalhar dessa maneira. Claro, com certeza. Sabe, Lu, que nessa minha trajetória como designer, como criativa, eu passei por dentro de algumas empresas, né? Eu passei por algumas equipes criativas e eu percebi que realmente, assim, eu precisava alçar o meu voo, no sentido de ter o meu estúdio, quando eu realmente entendi que não adiantava eu pedir, eu falar, eu explicar, as pessoas só queriam saber de copiar. E eu era Aham, forçada a copiar muita estampa de fora, muita coisa. Nossa, era uma vitória. Nossa, eu lembro assim, era uma vitória quando eu conseguia explicar, não, mas olha, vamos então fazer dentro dessa temática, mas algo nosso, dentro, né, da tua empresa, dentro dos teus valores, algo que seja bem com a cara dessa marca e tal. Era uma vitória, porque a maioria só queria saber de aham, verdade de cópias, de copiar. Então, assim, o que que eu venho fazendo já faz um certo tempo, e eu acredito muito. A gente precisa, enquanto criativo, estabelecer um vínculo maior dentro do meio da teoria, que é o meio acadêmico, e estabelecer uma ponte com o meio da indústria. A gente precisa fazer essa aham, troca para que alguma coisa de verdade comece a mudar dentro do sentido aham, de menos cópia, mais criação, menos aparência, mais essência, mais o DNA de cada marca e tudo mais. A gente precisa aliar mais a teoria da prática. A gente precisa aliar isso. E dentro do processo de indústria, se a gente continuar reforçando essas falácias que dão margem a essas lacunas mal preenchidas, o que que acontece? Ah, não precisa saber desenhar. Ah, não precisa estudar muito. Ah, faz de qualquer jeito. Ah, passa por cima do trabalho do outro, bota um filtro e diz que é teu. Ah, tu aham. entende? Acaba fortalecendo justamente o contrário,
tu acaba É, enfraquecendo ainda mais o mercado, que já é carente de mentes pensantes para frente, para impulsionar a indústria brasileira mundo afora. E além de aham, enfraquecer o mercado como um todo, de modo mais generalista, assim falando, tu também enfraquece o poder criativo que nós temos aqui, que é inato do nosso país, que as claro. pessoas têm isso tudo e eu fico assim, ó, enlouquecida quando eu vejo tanta cópia que É, pode a ser gente feita. tem tudo aqui, né? No caso da joia, então, a gente tem tudo aqui, né? A Nossa, gente tem todas as pedras as possíveis pedras e maravilhosas, é, né? é, A gente vê peças de outros lugares do mundo que utilizam as pedras brasileiras, são caríssimas, Lu, caríssimas as peças. E nós temos aqui a faca e o queijo na mão e parece que não sabemos utilizá-lo, né? Não sabemos usar essas ferramentas. E a gente se contenta muito com o basicão da coisa, né? E por que que a gente reverencia tanto o que vem de fora? Por que que a gente não pode começar a olhar um pouquinho para o que nós temos aqui e fortalecer um pouquinho a nossa economia que precisa da gente, né? é, Mais do que nunca, né? Com tantos desempregos agora, tantos desempregados, tanto desemprego acontecendo, época de pandemia. Ao invés da gente olhar para dentro do nosso próprio país, o que que a gente pode fazer enquanto criativo, que soluções a gente pode trazer, o que que a gente faz, fortalece pensamentos equivocados, né? Que é, hum, a longo prazo não vão se sustentar, porque não adianta, não tem como. não tem mesmo não. Hum. E é uma coisa interessante, né? Assim, essa coisa do acadêmico, da ligação, né? Do acadêmico Sim. com o profissional, né? Isso foi Uhum. uma coisa muito interessante assim para mim, que quando eu comecei a dar aula, né? Eu comecei a dar aula na pós de design de joias, né? Da PUC. Uhum. Legal. Isso foi em 2000, quando eles abriram a pós aqui no Rio. Uhum. Então assim, realmente a intenção era essa, né? Era trazer de quem tinha a experiência profissional para o meio acadêmico, até porque na área da gente não tinha nada no meio acadêmico com relação a design de joias, né? Uhum. Então, Sim. assim, quando eu fiz faculdade, eu não podia de maneira nenhuma fazer um projeto ligado à joalheria, coisa que hoje em Uhum. dia você até já pode dentro do desenho industrial, né? Uhum. Mas quando eu fiz na PUC, não, nessa área a gente não entrava muito nem em projeto, nem em nada. Vamos Uhum. falar bem claro, né? Então, assim, Uhum. quando eu entrei na pós, a ideia era essa, porque, inclusive, eu fiz um curso de desenho de joias depois que eu me formei, né, na PUC, Uhum. e, na verdade, assim, todo o meu aprendizado foi dentro de empresa. Então, Uhum. o que eu estava levando para a pós-graduação era a minha experiência como Uhum. profissional no mercado, né? Então, Uhum. assim, isso aí que eu acho que proporcionou depois Com certeza. o estudo, né, que desembocou no mestrado, né, e depois no próprio livro, né, Uhum. que foi uma tentativa assim, né, de preencher uma lacuna que existia no Uhum. nosso ramo, desse tema, né, que é o desenho, mais especificamente o desenho técnico, Uhum. mas o desenho, né, de uma maneira geral, como formador, né, do design de joias, né? Então você tem vários aspectos que você junta num só, né, para você ter esse caráter, né, vamos dizer assim, do design de joias, né? Você tem o lado Uhum. criativo, que eu acho importantíssimo, né? E Uhum. você tem o lado técnico, né? Uhum. Então, assim, às vezes esconde o outro, né? Sim. Mas na verdade, assim, eles têm que estar juntos, né?
Com Eles têm que certeza. estar juntos e quanto melhor você tentar você fazer realmente ser irmão do outro, né? Você vai embora, né? Você Com vai, certeza. vai para frente com isso, né? Então, assim, eu fico um pouco surpresa quando eu ainda vejo essas coisas, porque eu fico falando, gente, a gente, a gente trabalha anos, a gente, Sim. sabe, o tempo que eu levei para escrever o livro, para formatar sabe, cada capítulo, cada coisa que eu achava importante especificamente de cada assunto, né, de cada tema, Uhum. sobre os anéis, sobre os brincos, sobre como desenhar isso, como desenhar aquilo. Então, assim, são tantas coisas que você reúne, né, Sim. de conhecimento para aquilo te ajudar no lado criativo, né, porque, como eu estava falando, né, um não vai viver sem o outro, Uhum. que essas coisas ainda me surpreendem e, de uma certa maneira, me irritam bastante, entendeu? Porque, Uhum. Uhum. porque eu acho que não, realmente não é por aí. Alguém fez uma pergunta no começo da live, perguntando assim, o que era essencial para os iniciantes na produção dos primeiros trabalhos, né? Então, assim, eu acho essencial, primeiro, você estar focado no estudo, né, Uhum. do, do que você está querendo desenvolver, né? Você Uhum. fazer pesquisa ao máximo que você puder sobre o que você quer desenvolver, né? E tentar ter todas essas bases, né? Que é a base técnica, que é a base criativa, né? O artística, né? Assim, tem uma coisa muito da joia como desenho industrial, né, como designer, no sentido do projeto, né, que é o desenvolvimento de projeto, como Uhum. qualquer outro tema do desenho industrial, mas assim a joia está muito, muito presa nessa questão da arte também, entende? Eu acho que você não pode pensar nela fora disso. É indústria? É indústria. Mas Uhum. é expertise, talentos dos mais variados, entendeu? Desde o Sim. Orives até o cravador, até o designer, assim, todos eles têm um conhecimento que não nasceu da noite para o dia, Com entendeu? certeza. São anos e anos, entendeu? Assim, um Orives para ser considerado oficial, ele tem que ter no mínimo 10 anos de experiência. Então, assim, você tem o aprendiz, você tem o oficial, né? Então, que é uma coisa que, inclusive, a gente, dentro da minha pesquisa lá do mestrado, foi uma coisa que eu vi um pouco, que é essa relação do mestre com o aprendiz, né? Que é uma Sim. coisa que vem Sim. lá do Renascimento, daquelas Lá dos primeiros guildas, livros. das guildas, que tinha as guildas dos ourives, as guildas, enfim, Uhum. dos pintores, dos artistas, dos escultores, todos eles trabalhavam dessa Uhum. maneira, né? Tinha um aprendiz que passava anos ali com o mestre Uhum. dele, aprendendo e fazendo e reproduzindo e pintando para o mestre, até o Uhum. cara ser é, igual ou melhor ainda, melhor que o mestre. Então, assim, a gente ainda tem muito isso, entendeu? Por mais que a gente tenha escolas, universidades e tal, Sim. nessa área a gente tem muito isso. Então, assim, é uma coisa de você aprender vendo, né? Você aprender vendo o outro fazer, você aprendendo uma coisa assim, Com um, certeza. um contato pessoal mesmo, né? Uhum. Assim, você aprende vendo a outra pessoa fazer, né? Não tem essa, né? Não é uma coisa assim também tão
aquela coisa acadêmica extremamente formal, não é, né? Exato. Nessa área, né? Então, esse lado assim é muito importante. Eu acho que isso tem que ser valorizado, né? Porque é um conhecimento que só é desenvolvido assim, né? Então, por mais que hoje em dia você tenha cursos online, Uhum. você tenha muitos vídeos, muitas, mas você vê que é um trabalho assim minucioso, né? Uhum. É um trabalho que exige assim muita paciência, muito em todas as áreas do ramo, né? Do ramo de joia, né? Então, Uhum. Com certeza. né? Eu acho que todo iniciante precisa ter em mente que existe um longo caminho pela frente e que os atalhos vão atrofiar o conhecimento, vão atrofiar a tua construção enquanto profissional. Não adianta. Claro, tu não precisa esperar décadas e décadas e décadas para te lançar enquanto criativo, enquanto artista, enquanto designer. Eu acho que nem é esse o sentido, né, Lu? Mas nós temos Aham, que ser pé no chão e entender que as coisas levam tempo. A gente precisa maturar as ideias, construir o nosso pensamento, construir a nossa jornada criativa, desenvolver meios de reproduzir as nossas ideias do modo mais autêntico possível, mais íntegro possível, sem passar por cima de ninguém, sem copiar a arte de é, ninguém, sem querer é, atalhar para se dar melhor instantaneamente, porque isso também é um modo de desrespeitar todos aqueles que vieram antes de nós. claro, Eu acho que a gente precisa reverenciar as cabeças pensantes que já estão pensando isso tudo muito antes de sequer nós estarmos vivas, né, nascidas. Então, quando a gente é, invalida a importância do processo, a importância da construção de um saber, a gente está invalidando as pessoas que começaram muito, muito, muito antes da gente, que batalharam para chegar onde chegaram, que têm o é, conhecimento que possuem quando, sei lá, desbravaram um universo onde era tudo mato, digamos assim, né? Então a gente não pode invalidar esse trabalho. Quando tudo tá bom, nada é. Quando tudo é legal, quando tudo passa, quando qualquer jeitinho a gente pode usar para chegar a um objetivo, cara, nada tá. A gente precisa entender que ter espaço para todo mundo, como eu realmente acredito que exista espaço para todo mundo, a gente precisa qualificar esse espaço, a gente precisa qualificar essas pessoas que estão ocupando esses espaços. E não é porque está começando que precisa se sentir inferiorizado a uma pessoa que já está lá pela metade de uma carreira, de uma construção, ou lá na frente. Nada disso. é, Mas é preciso que exista humildade, que exista o entendimento que não vai ser do dia para a noite que tu vai chegar até o patamar que tu deseja. E tentar também não se espelhar naquele referencial criativo que a gente tem de profissional no sentido de quero ser igual, quero copiar a todo custo, quero seguir os mesmos passos, porque não existe fórmula mágica para a gente ter é, sucesso se ao contar a história, a gente está reproduzindo a história de uma outra pessoa e não a nossa. Então agora é, virou moda, né? Essa história de contar a sua história. Então eu estou cansada de ver os feeds todos iguais, o modo de comunicar todos iguais, todo mundo copiando de todo mundo. Gente, pensa, como que tu vai te destacar se é tudo igual? E é nesse sentido que eu falo, nesse termo do exército do mais do mesmo, sabe? Se aham, contenta com o médio porque é isso aí, porque não precisa desenhar mesmo. Aí se contenta com tal coisa porque, tá tudo certo. Bota um filtro ali na arte da fulana, é minha. Cara, não é assim. aham, Exato, é, Cláudia. A Cláudia falou uma coisa muito pertinente. Ela disse, de outra forma, nós próprios estaremos desvalorizando o segmento, a profissão. É isso. É isso. Querendo
É. desesperadamente uma notoriedade, um destaque, seja numa rede social, seja com o trabalho, com o portfólio, eu sinto que tá tudo igual, tá tudo igual. E eu achei surreal quando três pessoas que eu conheço estão inseridas em grandes empresas aqui de São Paulo, voltadas para moda e decoração, me disseram, Tina, eu não aguento mais receber portfólio tudo igual. E aí eu até Nossa. respondi por que que estão recebendo tudo igual, porque é uma fórmula de bolo que, cara, não dá, não dá. Aham. Pesquisa, busca outras referências, está todo mundo buscando nas mesmas fontes, do mesmo jeito, com a mesma técnica. Tenta enveredar por um caminho de construção que seja mais único, que seja mais teu, sabe? Eu acredito num destaque nesse viés. E assim, através de colaboração também, une cabeças, né? Aham. Fala com outros Aham. profissionais, desenvolve collabs, como a gente fala, né? Artes colaborativas, coloca o teu trabalho por aí e tudo mais, mas assim, com consciência, com respeito, respeito ao profissional que tu és, que tu deseja ser, respeito aos teus colegas de profissão que chegaram antes de ti, que sabem mais do que tu, aprenda com eles, É. sabe? Seja aberta ao É. diálogo, e da mesma forma, ensine também o que saiba, construa um mercado menos tóxico, mais sadio, mais colaborativo, mas assim, sem achar que é através do atalho que a gente vai chegar lá. Porque É. o ato de não desenhar nunca, jamais será um trampolim que vai te levar lá para o fim da jornada. Ele só vai encurtar todo um processo que seria muito mais delicioso se tu tivesse vivenciando ele na totalidade. Exatamente. É complicado, né? É complicado É a gente falar. complicado. É. É complicado. Mas é isso mesmo. É isso E mesmo. olha, a Claudinha hoje tá que tá, gente, tô adorando. É, Ó, é, né? Tem espaço para todo mundo, mas para ocupar os espaços, você tem que, claro, mostrar uma identidade. Senão você vai ficar brigando com um monte de gente que faz. Exato, exato. exatamente. Nesse desespero de querer ser diferente, tá todo mundo sendo igual. E aí usa as mesmas ferramentas, o mesmo modo de falar, e aí copia. Gente, eu tenho muitos artistas, muitos ilustradores que eu sigo, muitas empresas que eu admiro, só que eu não reproduzo as coisas do jeito como eles fazem, simplesmente porque eu admiro. Eu consigo É. admirá-los, deixar isso Aham. claro quando eu comento nas suas postagens, Aham. reverencio, sabe? Falo, olha, vocês são show, adoro o trabalho de vocês, mas eu não preciso usar isso para copiar, para me destacar. A gente precisa aprender que admirar o trabalho de alguém não precisa ser necessariamente um caminho para cópia. E aí é um modo de escrever, estão copiando o modo de escrever de outras pessoas, estão copiando o modo de É falar de outras mesmo. pessoas. É. Tá um negócio tão fake, mas tão fake, que eu penso, cara. Então, É. porque eu conto histórias, porque eu conto histórias. Caramba, mas a história é de quem? É tua mesmo? Porque eu não tô te enxergando ali, entende? Eu não enxergo as pessoas Aham. ali. É um negócio robotizado olhando para a câmera, é um negócio robotizado na escrita. É um copia e Aham. cola descarado. E eu penso, Nossa. gente, eu acho que não é por aí, né? Um baita tiro no pé, como a Claudinha comentou, e não leva a nada, É, nada. assim, quando você está começando e você tem admiração por alguém, assim, é até natural que Sim, alguma coisinha saia claro. parecido, mas isso é uma coisa assim, de quem está começando. Isso aí Sim, depois sim. modifica, né? Isso, agora, você o tempo todo deliberadamente querer ficar, né, tentando cortar cabinho, né? Realmente aí não Aí o negócio é demais, né? é demais, é. É muito, muito complicado isso aí. E eu acho assim, todo mundo, né? Bem no comecinho, por exemplo, eu comecei a desenhar quando eu era criança ainda. Na época ainda existia a Rede Manchete e eu ficava Aham, assistindo Sailor Moon. aham.
E aí eu desenhava aqueles desenhinhos lá de mangá, né? Assim que eu Aham. comecei a desenhar mais, foi assistindo Sailor Moon. Então, Uhum. claro que a Martina, dos seus 6, 7 anos, a Martina criança, depois, né, um pouco maior, 10, 12 anos, que cresceu assistindo esses programas, não tinha ainda nenhum conhecimento super de desenho. Claro, eu reproduzi muito a Sailor Moon. Aquele Aham. cabelinho, que tinha no cabelo, né, e tudo mais, a trupe toda das Sailors, nossa. Mas aí é um entendimento de que é um desenho infantil, né, é um desenho que não está sendo monetizado, é um desenho, é uma criação bastante juvenil, é algo bem lúdico. Agora, É. quando tu pega profissionais que se dizem designers de superfície, Uhum. ensinando a copiar, ensinando a reproduzir e outros aprendendo desse jeito e achando que está certo, Aham. eu fico preocupada, de verdade. É. Ah, a Claudinha copiava o Snoopy. Ah, Snoopy! Todo mundo começa assim, né? Bonitinho. Todo mundo começa É, assim. Só que não monetiza isso, né, gente? E não pega o é, Snoopy, né, Claudinha? Não pega o Snoopy e fala que é teu, bota um filtro em cima, bota um top, um laço nele e fala que é da Claudinha. Não pode. A gente tem que ter é, consideração pelos outros que vieram antes da gente, né? A gente precisa ter respeito profissional. E isso é uma coisa aham, que, infelizmente, não se ensina, né? Isso é algo que se adquire se a gente estiver ligado à empatia dentro da gente, né? é, E o uhum, desespero, assim, estamos num momento difícil, bababá, desemprego, tal. A pessoa está pensando que, quero mudar de carreira e tudo mais. E aí eu fico pensando, gente, estão caindo em muitas ciladas, estão reproduzindo muitas falácias, né? Quem nunca, é. né, Cláudia? Olha só, ela fez até camisetas. Sim, Camiseta com Snoopy? o Snoopy é um fofo, Ele é um fofo, é. né? Ah, Pô, muito olha só, bonitinho. e a Cláudia adolescente já fazia as camisetas com o R de marca registrada. Muito bem. Negócio quem sabe. Adolescente consciente, ó. É isso que eu digo, Aham, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa ter respeito pelo trabalho dos outros, assim. Eu não consigo entender como é que alguém consegue pegar da internet e dizer que é seu, né? Recentemente eu vi um desabafo de uma moça. ah, Ai, como é que é o nome dela? Eu não vou lembrar agora. Mas enfim, ela viu lá pelas tantas, uma amiga dela encontrou um desenho dela sendo reproduzido por uma marca. E aí a amiga hum, toda feliz chegou para essa moça e disse, né? Olha, que lindo teu desenho na estampa. E a menina, mas eu não fiz nada para essa marca. E aí foi ah, atrás, foi pesquisar e viu que a marca pegou um dos seus desenhos e colocou numa sei. composição com desenhos de outros artistas e estava vendendo produtos. E aí ela está nessa questão, Não, será que eu entro em contato? Será que eu vou com o nossa. advogado para cima? Será que eu não vou? É uma pequena empreendedora. Então, Aham, assim, é complicadíssimo, né? É muito frustrante para uma pessoa que vive do trabalho artístico e criativo ver o seu trabalho sendo usado, explorado dessa forma, sem receber um centavo por ele, né? Porque só realmente quem se dedica, quem ama demais o que faz, sabe o quanto da gente está em cada desenho, em cada arte, em cada projeto. É muito da gente, é muita noite não dormida, é muita dedicação, é muito investimento em cursos, em materiais, em tempo. Principalmente isso, eu acredito, assim, hoje eu sou como eu sou e amanhã eu pretendo ser cada vez melhor dentro do que eu me proponho, mas eu sei que a minha família, as pessoas que eu amo, acabaram me tendo cada vez menos por perto. Porque o tempo que eu aham, dediquei para a minha profissão foi um tempo que eu não estava lá curtindo como eu gostaria de curti-los. E isso eu penso, isso precisa ter um valor. Eu preciso uhum. valorizar isso. Porque esse tempo de dedicação, se a gente, enquanto criativo, não valoriza, ninguém fará por nós, porque ninguém sabe o que a gente passou por isso, né?